Playoffs da NFL chegando e o povo Paulo também. Fala, meus queridíssimos amigos do canal, abraço a todos vocês. Semana de pós-temporada, quem tá empolgado? Quem tá empolgado, a semana 18 deu realmente o que falar, com o Green Bay Packers vencendo o Chicago Bears, se classificando para os playoffs, eliminando aí o Seattle Seahawks, o New Orleans Saints, o Atlanta Falcons também foi eliminado pelos Saints, né? Aqui tá o Buffalo Bills vencendo os últimos 5 jogos e roubando a divisão do Miami Dolphins, né? Buffalo agora cabeça de chave número 2, Miami entra nos playoffs como cabeça de chave número 6, né? Vai ter um jogo de menos 20 graus lá em Kansas City contra os Chiefs, a gente vai falar desse jogo daqui a pouquinho, e o Houston Texans roubando a divisão também do Jacksonville Jaguars, né? Jacksonville perdeu para Tennessee, Houston ganhou do Indianapolis, eliminando o Indianapolis, e ficou com a divisão. Segundo pior time da NFL no ano passado, ganhando a divisão com grande atuação do CJ Stroud. Essa é a NFL, cara. É impressionante como o time termina em último lugar numa temporada, a temporada seguinte vai lá e vence a divisão, realmente sensacional, né? Então, terminamos a temporada, a semana 18 foi uma caixinha de surpresas, tá? 8-8 apenas na semana 18 aí pro jovem povo Paulo, mas foram 175 acertos, 97 erros aí durante a temporada regular. Então vamos dissecar todos os jogos aqui desse playoff de wildcard, e eu começo lá em Houston com os Browns sendo favoritos por 2 pontos em cima dos Texans. Eu acho que Houston merecia talvez um pouquinho mais de respeito, nada desmerecendo aqui o Cleveland Browns, mas o time tem uma campanha negativa fora de casa e a defesa, que foi excepcional de um modo geral na temporada, se deu quase 30 pontos por partida, né, jogando fora de casa, 13 em casa. Então o CJ Stroud, pra mim, quem é melhor? CJ Stroud ou Joe Flacco? Que história, Joe Flacco, né? Tava do sofá, basicamente, o que até semana 8, 9, né? Saiu do sofá, foi contratado pelo Cleveland Browns e foi o melhor quarterback dos Browns nessa temporada, né? O veterano em sua 16ª temporada na liga. Então, em quem mais que você confia? Você confia em quem mais? No Joe Flacco ou no CJ Stroud? Eu vou de CJ Stroud, gostei muito da compostura dele a temporada inteira, especialmente nesse último jogo aí contra o Indianapolis Colts, especialmente no 4º período. E o Joe Flacco, basicamente, todo jogo lança uma interceptação. A gente não pode esquecer que Cleveland foi o time que mais cometeu turnovers na NFL, Houston o que menos cometeu turnovers, e isso pesa demais na pós-temporada. E é por isso que eu acho que os Texans vão vencer esse jogo. Eu confio mais no CJ Stroud, que nessa temporada também foi o líder da NFL em jardas aéreas por jogo, tá? Então, vamos respeitar a história aí do CJ Stroud. Eu acho que para Cleveland vencer, Joe Flacco vai ter que proteger a bola, o time vai ter que correr um pouquinho com a bola, algo que vai ser muito difícil contra essa defesa de Houston, que foi uma das melhores da NFL aí contra o jogo terrestre. Então eu vejo Houston forçando um pouquinho mais o passe aí de Cleveland, cara, porque eu sei que Cleveland já venceu em Houston esse ano, tá? Eu anotou 36 pontos algumas semanas atrás com 265 jardas do Mari Cooper. Mas o calouro não jogou nessa partida, aí o Stroud, e eu acho que esse jogo vai ser diferente. Tá? Então, Joe Flacco já teve 7 vitórias na carreira fora de casa nos playoffs. Muita experiência em pós-temporada. CJ Stroud, como eu disse, faz o seu primeiro jogo, mas aquele jogo contra os Colts fora de casa teve um peso de pós-temporada também, tá? Porque o time derrotado, né, ia cair, né? E aconteceu o que foi o Indianapolis Colts. Então eu vejo Houston cobrindo esse spread, essa é a minha aposta, e vencendo. Na verdade, eu vou de Houston Moneyline aqui. Eu acho que os Texans vencem a partida. O meu placar é 27-20, com mais uma ótima atuação do CJ Stroud, tá? Vamos ver o que acontece. Que tal os Dolphins enfrentando o Kansas City Chiefs? O jogo acontecendo lá em Kansas City no sábado à noite. Miami tinha chance, né, de vencer sua divisão. Tem um jogo aqui com mais de 20 graus, né? Em Miami, agora vai lá, menos 20 graus em Kansas City. Então, Kansas City, sem sombra de dúvida, é o favorito aqui. Os Chiefs não foram o melhor time da liga esse ano, a gente sabe. O time teve problemas com drops, o ataque sofreu basicamente a temporada toda. Mas Kansas City é favorito por 4,5 pontos aqui. Por quê? Porque primeiro que os Dolphins jogam muito mal defensivamente fora de casa. O terceiro pior time da liga cedendo pontos.
Você tem o Patrick Mahomes, que tem 11 vitórias nos playoffs, contra a Tua, que faz o seu primeiro jogo na carreira dos playoffs, né? O Andy Reid tem mais título do que o Mike McDaniel tem jogo nos playoffs, né? A diferença aqui em experiência é gritante. O Patrick Mahomes tem 40 touchdowns em sua carreira, né? Tem 2 Super Bowls, são os atuais campeões, né? Jogam em casa, a torcida faz muito barulho, os Dolphins não estão acostumados com o frio, né? E o frio também pode incomodar também, obviamente, os jogadores dos Chiefs, mas eles estão um pouquinho mais acostumados. Na semana 9 as equipes se enfrentaram, Kansas City mandou um monte de blitz que atrapalhou demais a vida do Tua Tagovailoa. E os Dolphins têm tido problemas aí em sua linha ofensiva com várias combinações diferentes, já usaram 12 linhas ofensivas diferentes nessa temporada. Então, sem sombra de dúvida para mim, o Kansas City Chiefs tem pedigree, o Kansas City em momentos adversos vai ter Andy Reid e Patrick Mahomes nesse jogo. Em momentos adversos, o Miami vai ter Tua e Mike McDaniel. Mike McDaniel, pra mim, peca nas chamadas quando o jogo tá apertado, e o Tua nunca se mostrou um quarterback realmente capaz de carregar um time nas costas no quarto período. Essas coisas podem mudar, e vamos torcer para que mudem, mas pra mim é simplesmente impossível eu apostar nos Dolphins, mesmo com o Tyreek Hill, mesmo com talvez o Jalen Waddle voltando, aquele ataque bem explosivo. E cara, no ano passado também era impossível apostar nos Dolphins contra os Bills lá em Buffalo, perderam por apenas 3 pontos sem o Tua, né? O problema é que esse ano eles têm o Tua, mas eles têm o resto do time basicamente dizimado por causa de lesões, né? Especialmente na defesa, tá todo mundo baleado ou fora. Então, realmente, Miami chega mancando na pós-temporada de novo, e para você derrubar o atual campeão, o time que tem o melhor quarterback da NFL, sinceramente, eu não consigo apostar nos Dolphins. Então, eu vou de Kansas City vencendo essa partida por 27-17, com mais uma boa atuação da defesa, que foi a segunda melhor da NFL em pontos cedidos nessa temporada. Os Chiefs são favoritos por 4,5. Eu acho que eles vencem e cobrem o spread. Que tal os Bills enfrentando o Pittsburgh Steelers? A partida acontecendo lá em Buffalo. O Pittsburgh vai querer correr com a bola entre os tackles. Os Bills já tiveram problemas contra o jogo terrestre nessa temporada, tá? Eles sempre fazem ajustes e aí acabam cedendo 17, 20 pontos, mesmo num jogo que eles cederam 200 jardas terrestres, tá? Então os Steelers também vão precisar de algumas jogadas aí do seu quarterback. Mas eu vejo o Buffalo como franco favorito aqui. 5 vitórias consecutivas para chegar ao título da divisão, joga em casa, onde perdeu só uma partida nessa temporada. Pittsburgh vem de uma vitória contra os Ravens estavam descansando Lamar Jackson e vários outros titulares, venceram, chegam num bom momento com 3 vitórias seguidas, mas não vão ter o TJ Watt, que é o seu melhor jogador. Eu, sinceramente, vejo a comparação entre os quarterbacks. De um lado você tem o Josh Allen, do outro lado você tem o Mason Rudolph. Embora ele tenha jogado ok aqui nos últimos jogos, eu não consigo nem pensar numa possível vitória do Pittsburgh Steelers. Agora, as coisas podem acontecer, nunca se sabe. Lembra, Buffalo, ano passado, quando você recebeu o Miami, era franco favorito e quase perdeu? Tem que ficar esperto também. Mas eu vou de Bills vencendo por 30-13, os Steelers tiveram menos do que 18 pontos por partida aqui nessa temporada. A única esperança de Pittsburgh aqui é o Najee Harris correndo para 170 jardas e anotando 3 touchdowns. Basicamente, ele vai ter que carregar o time nas costas. Ele e o Jalen Warren, eu não vejo isso acontecendo, eu vejo mais um ótimo jogo do Josh Allen. Ok, que tal o Green Bay Packers enfrentando o Dallas Cowboys, Dallas Football? É o seguinte, antes da gente analisar esse jogo, só um toque, que no fim do vídeo a gente vai mandar todas as apostas engraçadinhas aqui pra você fazer lá na Stake, tá? E no seu primeiro depósito você ganha o dobro, tá? Então você vai lá, você faz seu primeiro depósito, você vai R$500, você fica com 1.000, né? O que você colocar lá com o código Povo Paulo, você duplica o seu primeiro depósito lá na Stake, não é verdade? Enfim, Green Bay Packers e Dallas Cowboys. Os Cowboys são favoritos por 7 pontos em casa, onde venceram os últimos 16. O Dak Prescott tem tido um certo azar na carreira contra o Green Bay. 1 vitória, 4 derrotas e 8 interceptações. Isso daí pode ser um problema. Já perdeu para os Packers nos playoffs lá em 2016, naquele jogo realmente épico. Mike McCarthy enfrentando a sua velha equipe. Ele ganhou o Super Bowl, né? Ele ganhou com os Packers na temporada de 2010 no estádio dos Cowboys, ok? Mas enfim, ele vai querer vencer a sua velha equipe, óbvio.
Mas a sua velha equipe está jogando bem com o seu quarterback brilhando, 18 touchdowns, uma interceptação para o Jordan Love desde a semana 11, 6 vitórias, 2 derrotas nesse período. Jordan Love e o Dak Prescott foram os dois melhores quarterbacks da NFL em touchdowns. 36 para o Prescott, 32 para o Jordan Love, né? Então os dois QBs realmente jogaram muito bem nessa reta final e é exatamente isso que você quer dos seus times, né? Seu quarterback brilhando nos momentos mais críticos. Então, eu não esperava uma vaga nos playoffs esse ano para Green Bay, mas, cara, como o time deu uma arrancada, né? Vencendo 6 dos últimos 8 para terminar 9-8 na temporada, realmente tira o chapéu para Matt LaFleur e também para o Jordan Love. Qual que é a chave da partida? Primeiro que Green Bay precisa neutralizar o ataque terrestre dos Cowboys, que não tem sido o melhor da temporada esse ano, né? Tem que talvez vencer algumas batalhas lá, Jair Alexander contra o CeeDee Lamb. CeeDee Lamb, que esse ano foi um wide receiver, no mínimo, top 2 na NFL, né? Então, como que essa secundária vai jogar? Porque o ataque dos Cowboys jogando em casa é simplesmente fabuloso. Tá? É simplesmente fabuloso. Então, a defesa dos Packers precisa jogar com consistência, que é algo que a gente não viu nessa temporada. Algumas semanas atrás se deu 30 pontos, por exemplo, o Carolina Panthers, que não anotou nenhum ponto nos últimos 2 jogos da temporada. Tá? Bryce Young teve 312 jardas naquela partida. Então, se aquela defesa aparecer, os Cowboys vão anotar 94 pontos e vencer por 94-13. Tá? A gente não quer ver isso. Beleza? Mas eu acho que os Cowboys vencem. Dak Prescott, pra mim, fica um nível acima aí do Jordan Love. O time joga em casa. Os Packers não têm um wide receiver que chega aos pés aí do CeeDee Lamb, embora eu goste aí do Jayden Reed, né? Bom jogador, 8 touchdowns nessa temporada. Eu acho que os Cowboys vão vencer essa partida por 31-20. É o meu placar final. Green Bay é zebra por 7. E eu, sinceramente, acho que os Cowboys vão cobrir esse spread. Que tal os Rams e os Lions? Jogo acontecendo lá em Detroit, né? O bom filho a casa torna. Matthew Stafford, ex-jogador dos Lions, enfrentando a sua velha equipe. Jared Goff, ex-jogador dos Rams, enfrentando o seu velho time também, né? Então, cara, vai pegar fogo em termos de intensidade esse jogo. Os Lions não vencem um jogo na pós-temporada desde o início dos anos 90, né? Muito tempo. E joga em casa. Tá? E os Rams, achei que terminaram tão bem a temporada, correndo bem com a bola com o Kyren Williams, Matthew Stafford. Na segunda metade da temporada, eu não sei se teve quarterback melhor que ele. A defesa evoluiu demais e com vários jogadores jovens, né? Como Kobe Turner, jogando muito bem, Byron Young, né? Então, vários atletas aí jovens contribuindo para o sucesso dos Rams. Muito bonito de ver. Puka Nacua no ataque, Calouro, seleção de 5ª rodada, jogando bem demais. Que trabalho que fez o Sean McVay nessa temporada. Né? O Sean McVay também deveria ser considerado aí para treinador do ano, porque ele fez um trabalho excepcional. Não vai ganhar, porque tem outros melhores, mas é um cara que a gente tem que enaltecer o trabalho dele também. Então vai ser o primeiro jogo em casa dos Lions nos playoffs desde 1993. O que pega aqui? Os motions dos Rams. Adoram usar motions, né? Muito parecido com ataques lá dos 49ers, do Miami Dolphins. Então você usa muitos motions, às vezes você complica a vida da defesa e não tem uma defesa talvez pior que os Lions contra o motion. Tá? Então isso daí eu acho que pode ter um peso nessa partida. Puka Nacua, Cooper Kupp contra aquela secundária dos Lions que tem tido seus altos e baixos. Sinceramente eu não consigo confiar. O Sam Laporta está machucado, né? Tight end, mais pressão em cima aí do Amon-Ra St. Brown, que precisa realmente brilhar nessa partida contra esse forte time aí dos Rams. Eu acho que os Rams vão ganhar, cara. Sinceramente, eu não esperava nada dos Rams nessa temporada. E o time tá nos playoffs. Eu acho que os Rams vão vencer esse jogo por 33-30, com Matthew Stafford, que sempre brilhou lá no Ford Field, voltando a brilhar. E eu acho que a diferença realmente vai ser o trabalho dos wide receivers aí dos Rams. E o Kyren Williams também eu acho que vai conseguir correr um pouquinho com a bola. São 7 jogos consecutivos com pelo menos 100 jardas de scrimmage. Tira o chapéu também para Detroit, que tem todo o talento do mundo também aí no ataque. E óbvio que pode vencer e anotar seus 50 pontos nessa partida. Tem talento para isso. Mas eu vejo o Matthew Stafford um pouquinho mais forte que o Jared Goff, tá?
e eu gosto um pouquinho mais nesse momento do Kyren Williams do que do Jahmyr Gibbs ou do Montgomery. Tá? E eu também gosto dessa dupla de wide receivers dos Rams, e pra mim é por isso que eu acho que os Rams vão conseguir a zebra 33-30 pro nosso placar final lá em Detroit. Detroit é favorito por 3. E finalmente o Philadelphia Eagles enfrentando o Tampa Bay Buccaneers. Jogo acontecendo em Tampa, Philadelphia favorito por 3. Os Eagles perderam 5 dos últimos 6 jogos, mas enfrentaram os Bucs no início da temporada, venceram por 25-11 na semana 3 e tiveram quase 300 jardas a mais que o Tampa. O que acontece aqui? A linha ofensiva do Philadelphia, embora não tenha jogado muito bem nessa segunda metade de temporada, ainda é uma das mais sólidas da NFL. Tampa ama mandar blitz, mas eu tô sentindo nesse jogo que o Philadelphia vai conseguir proteger o seu quarterback, que saiu baleado do último jogo com um problema no dedo, né? Tava torto o dedo do Jalen Hurts, ok? Tava quebrado o dedo, tá? Então é algo pra gente ficar de olho também. Mas eu sinto que a linha ofensiva vai conseguir proteger um pouquinho o seu quarterback em situação de blitz. E quando você consegue fazer isso contra a Tampa, aí eu acho que você pode ter um pouquinho de sucesso, pelo menos, ofensivamente. Não sei se o ataque terrestre de Philadelphia vai brilhar muito nesse jogo contra os Bucs, porque a defesa dos Bucs é sólida contra o jogo terrestre, mas eu acho que Philadelphia vai dar um jeito. Agora, o ataque dos Bucs contra essa defesa pode ter sucesso, especialmente o Mike Evans. A gente tem uma apostinha safadinha que eu vou falar daqui a pouquinho aí do Mike Evans. A defesa dos Eagles permitiu 25,2 pontos por jogo na temporada, terceira pior marca da liga. Nos últimos 6 jogos, 30,3 pontos por jogo, a segunda pior marca da NFL. 27 passes para touchdown, a segunda pior marca da liga. Então é um time que realmente chega mancando psicologicamente, eu diria, né? Pra Tampa, né? Em Tampa. Então, eu acho que vai ser bem difícil. Mas eu vou de Philadelphia vencendo a partida por 20-17. Com todo respeito ao Baker Mayfield, eu ainda acho o Jalen Hurts um pouquinho melhor. E, de novo, eu acho que o Philadelphia vai ter uma certa vantagem nas trincheiras em tentativas de blitz aí dos Eagles. Vai conseguir proteger o seu quarterback suficiente para vencer essa partida, né? Poucos pontos, 20-17 aqui, né? Considerando aí a defesa dos Eagles, mas eu acho que vai ser uma partida realmente um pouquinho mais apertada. E agora falando um pouquinho das apostas, né? Eu queria mandar umas apostas aqui, então eu vou Philadelphia vencendo, vitória simples, né? 3 pontos, vitória simples aí dos Eagles. É minha aposta nessa partida. Mas falei das apostas, tem umas múltiplas aqui que eu quero que você fique de olho de novo, né, cara? Você entra lá na stake, você faz seu primeiro depósito, ganha o dobro do que você depositar inicialmente, tá? Então até R$500, acho que é uma oportunidade realmente sensacional com o código Povo Paulo. Então vamos que vamos, apostas aí no jogo de Houston. Que tal essa múltipla safadinha? CJ Stroud, mais do que 244 jardas, ele teve uma média de 272 aproximadamente durante a temporada regular e um touchdown. Mais Flacco com uma interceptação, teve interceptação em todos os jogos nessa temporada. E aí, pelo menos 4 recepções do Amari Cooper, que foi sensacional no primeiro confronto, como eu disse, com 265 jardas. E do Nico Collins, que teve 195 contra os Colts e promete ser o alvo número 1 aqui do CJ Stroud. Então, pra mim, essa daqui é até uma múltipla conservadora. Obviamente é muito difícil de acertar múltiplas, né? Mas tá pagando 4,75. E eu fui nessa. E outra também, Stroud pelo menos um passe pra touchdown. Stroud acima de 244 jardas. E Joe Flacco pelo menos um passe pra touchdown. Essa múltipla tá pagando 2,41. Que tá no jogo entre o Miami e o Kansas City. Eu achei uma aqui que eu achei interessante, cara. Touchdown terrestre do Pacheco. Touchdown do Mostert. Ok? Pagando 5-1. Mostert deve jogar, né? E ele é o líder, foi o líder da NFL em touchdowns terrestres esse ano. Vai ser um pouquinho difícil lançar a bola, talvez, por causa da temperatura. Então eu vejo o Pacheco envolvido. Né? Então esses dois estão pagando 5-1. Só um touchdown do Mostert, que eu também gosto, tá pagando 2,39 para cada real apostado, e eu também fui nessa. No jogo entre os Bills e os Steelers, olha só essa daqui, essa múltipla safadinha aqui, hein? Josh Allen, um touchdown aéreo.
Perdão, Josh Allen, um touchdown terrestre. Ele tem sido uma máquina de touchdowns terrestres aqui nessa reta final de temporada. Teve o quê? 15 touchdowns terrestres esse ano. Então, Josh Allen, um touchdown. Josh Allen, um passe para touchdown também. Josh Allen, pelo menos 35 jardas terrestres e mais do que 198 jardas aéreas. Tudo isso pagando 4,75 por real apostado. Eu acho que tudo vai acontecer, sinceramente. E aí, pro lado dos Steelers, eu tenho Najee Harris, pelo menos um touchdown, mas pelo menos 62 jardas, pagando 4-1, tá? E eu tenho Rudolph, pagando 1,90 para 1 numa interceptação. Eu acho que ele vai ser interceptado nessa partida. A defesa do Buffalo Bills conseguiu 2 interceptações contra o Tua Tagovailoa na semana que vem. E aí no jogo do Dallas, vamos lá. Dallas, pelo menos 30 pontos, mais do que 29,5 pontos. Cara, o time anota perto de 40 por jogo em casa, tá? Tá pagando 1,91 para cada real apostado. Olha só essa daqui também. Touchdown do Aaron Jones. Dallas já se mostrou um pouquinho vulnerável contra o jogo terrestre e o Aaron Jones perto da linha de gol pode ser um jogador interessante. 1,94 para cada real apostado. E aí eu tenho uma múltipla, tá pagando 8-1. Olha só, me escuta. Difícil, né? Então essas não é difícil de bater, mas não deixa de ser extremamente divertido. Mas eu tô tentando dar alguns cenários plausíveis aí para você talvez levar em consideração, ok? São apostas que eu fiz que eu acho legal. Que eu acho legais, né, essas apostas, ok. Então, Jayden Reed, que tem 8 touchdowns na temporada, 8 touchdowns recebidos, melhor marca do Green Bay Packers, anotando um touchdown, e o Brandon Cooks dos Cowboys, que também tem 8 touchdowns na temporada e tem uma sequência de 3 partidas seguidas com pelo menos um TD. Jayden Reed anotou 3 touchdowns também nos últimos 3 jogos. Os dois anotando touchdown na partida, tá pagando 8-1. 8-1. E eu acho que vale um negocinho, né? Claro, eu acho que existe uma grande possibilidade disso acontecer. E aí no jogo entre os Rams e os Lions, que tal o Kyren Williams correndo para um touchdown? Isso aconteceu em 4 dos últimos 5 jogos, tá pagando 2,8 para cada real apostado. E que tal também o Amon-Ra St. Brown? Eu falei, ele vai ser o foco do ataque, especialmente com essa lesão aí do Sam Laporta, anotando um touchdown e passando das 87,5 jardas. Essa múltipla tá pagando 3,50 para cada real. E finalmente, no jogo entre os Bucks e os Eagles, eu vou de Mike Evans. Falei da defesa dos Eagles que tem tido seus problemas e o Mike Evans é o foco daquele ataque. Eu vou de Mike Evans conseguindo pelo menos 67 jardas recebidas e anotando um touchdown. Essa múltipla tá pagando 3,50 para cada real apostado. Ok, my dears? Então é isso aí. Vai ser um fim de semana realmente sensacional. Te lembrando, entra lá na Stake, faça o seu depósito inicial. Com o código Povo Paulo, você ganha o dobro do depósito inicial. Ok? Até R$500. E vamos que vamos. Falamos em breve. Boa sorte pro seu time nesse fim de semana. Não sei que seja o Kansas City Chiefs. Eu quero não sei que seja o Kansas City Chiefs. Vamos, Miami. Vamos conseguir essa vitória. Safadinha. Grande abraço a todos vocês. Deixe seu like, deixe seu comentário. E vamos que vamos. Tchau.